Tudo bem, pessoal? De volta aqui no canal do Sormani para comentar o fechamento dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram realizados 3 jogos neste dia 2 de novembro, dia de finados, e a distância do Santos, que era ontem à noite de 5 pontos em relação à zona de rebaixamento, caiu para 4. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no canal do Sormani. Mas eu queria pedir para vocês, hein, se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam, deem seu like, acione o sininho, que é muito importante para fazer esse canal crescer. Gente, é o seguinte, o Vasco venceu o Cuiabá fora de casa por 2-0. Essa foi a grande surpresa, até porque o Cuiabá vinha muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, era naquele momento o 10º colocado da competição, e recebia o Vasco da Gama, que estava na 18ª colocação. O que se esperava? Futebol não tem lógica, não é verdade? O Vasco foi lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e bateu o Cuiabá por 2-0. Com esse resultado, o Vasco, que tinha 31 pontos, passou para 34. E passa para a 17ª colocação. Por quê? Porque o Goiás permaneceu com 32 pontos, porque foi batido em casa pelo Bragantino por 2-0, e o Cruzeiro permaneceu também com 37 pontos, não superou o Santos. O empate o Cruzeiro teria superado o Santos, mas não superou porque perdeu para o São Paulo agora há pouco no Morumbi por 1-0. Então nesse momento nós temos com a mesma pontuação, 14º, Bahia 37, Santos 15º 37 e Cruzeiro 16º 37. Só que o Bahia tem um saldo melhor que o do Santos, um saldo negativo, diga-se, né? De 4. O saldo do Santos negativo é de 19 e o Cruzeiro tem uma vitória a menos em relação a Santos e Bahia, que tem 10, o Cruzeiro tem 9, tá? E abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco vem com 34, o Goiás com 32, Coritiba 23 e o América Mineiro 20. Então a gente vê que o Santos aos pouquinhos tá conseguindo escapar aí escapar não, né? Respirar um pouquinho mais aliviado em relação a essa zona da degola, porque o Santos ainda pode entrar na zona do rebaixamento, porque na verdade não são 4 pontos, não, são 3 pontos. São 3 pontos, porque o Vasco ganhou, eram 5 e caiu para 3, o Vasco tem 34. Se o Vasco, por um acaso, venceu o seu jogo no próximo final de semana, vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto eu olho aqui para comentar com vocês. O Vasco vai jogar no próximo final de semana, deixa eu ver aqui. Tá, vamos ver, 32ª rodada, o Vasco vai pegar o Botafogo no Clássico em São Januário. O Botafogo está despedaçado, moral e emocionalmente falando. Vencia o Palmeiras por 3-0, perdeu por 4-3 dentro de casa, diante do seu torcedor que lotou o Newton Santos. Então, a tendência é de vitória do Vasco. A tendência é essa. Como era a tendência também de vitória do Cuiabá sobre o Vasco ganhou. Tendência é uma coisa, o que vai acontecer durante o jogo é outra, completamente diferente. Mas se por um acaso o Vasco ganhar do Botafogo, ele pula para 37 pontos e se iguala ao Santos. Só que o Vasco, ele tem um saldo negativo também menos ruim do que o Santos. Nesse momento, são 10 gols negativos, tá? Então, se por um acaso o Vasco ganhar do Botafogo, ele ultrapassa o Santos, ele iguala o Santos em número de pontos. O Cruzeiro vai receber o Internacional lá no Mineirão. Se o Cruzeiro vencer o Internacional, ele vai para 40 pontos. 40 pontos. Estou dando uma olhadinha aqui. O Cruzeiro está com 37, vai a 40 pontos, tá? Abrindo 3 pontos em relação ao Santos. Agora, o Santos pode resolver toda essa questão aí de não voltar para o Z4 se ele ganhar na segunda-feira do Cuiabá. Cuiabá, repito, que perdeu para o Vasco jogando em casa na tarde desta quinta-feira. Porque nesse caso, o Santos iria para 40 pontos, o Vasco pararia em 37 com vitória sobre o Botafogo, igualaria ao Cruzeiro com 40, só que o Santos tem uma vitória a mais do que o Cruzeiro. O Santos iria para 11 e o Cruzeiro iria para 10. E nesse critério, é um critério de desempate. Primeiro, o Santos tem mais vitórias do que o Cruzeiro. E ele permaneceria ainda fora da zona de rebaixamento. Portanto, gente, o jogo de segunda-feira é muito importante para o Santos. Muito importante. Todos os ingressos já foram vendidos, já falei aqui no vídeo de ontem.
Imploro para você, torcedor dono de cativa, eu imploro para você, vá ao estádio, pelo amor de Deus. Você não pode ir, não quer ir? Dê a sua cadeira para alguém que esteja interessado em ver o jogo. Porque quanto mais vozes estiverem dentro da Vila Belmiro a empurrar o time em campo, time que está correspondendo a todo o apoio que o torcedor está dando, quanto mais vozes estiverem na Vila Belmiro, melhor será a situação do Santos durante o jogo. A gente sabe muito bem disso. Agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. O Santos, nesse momento, no segundo turno, ele tem 12 jogos realizados. 12, tá? Faltam 7 para terminar o campeonato. Em 12 jogos, o Santos, nesse segundo turno, já somou 19 pontos, com um aproveitamento de 53%. No primeiro turno, o Santos encerrou o turno inicial, 19 jogos, portanto, são 38 no total, dividido por 2, 19 em cada turno. Então, no primeiro turno, ele encerra com 18 pontos em 19 jogos, um aproveitamento de 32%. Ou seja, nesse momento, faltando ainda 7 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, o Santos tem um aproveitamento já melhor do que foi no primeiro turno. Melhor. No primeiro turno, repito, 18 pontos, nesse segundo turno já tem 19, com 12 jogos feitos. Faltando ainda 7 para terminar o campeonato. 7 jogos ainda para terminar o campeonato. Então, muito desse desempenho no segundo turno tem a ver com o trabalho do Marcelo Fernandes. Vejam só qual é o desempenho do Marcelo Fernandes à frente do Santos como treinador. Ele que assumiu diante do Bahia, naquela vitória por 2-1. O Santos venceu o Bahia por 2-1, fora de casa, bateu o Vasco em casa por 4-1, fez 2-1 no Palmeiras também como visitante, perdeu em casa para o Bragantino por 3-1, aí veio aquele vexame, né? Diante do Internacional por 7-1 fora de casa, recuperou-se com a vitória contra o Coritiba na Vila Belmiro, fez 1-1 contra o Corinthians no Itaquerão e bateu em Brasília o Flamengo de virada por 2-1. Então, sob o comando do Marcelo Fernandes, são 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, em 8 jogos, o Santos fez 5 vitórias. 5 vitórias. No primeiro turno, o Santos terminou com 4 vitórias. 4 vitórias. Só com o Marcelo Fernandes já tem 5. Já tem 5. E nesse segundo turno, o Santos tem 6. Sem ele foi feita uma vitória, agora de cabeça, já nem lembro. Foi do Paulo Surra, né? Contra o Goiás. Não foi contra o Goiás, não. Já não me lembro mais contra quem que foi. Não importa, já é passado. O presente é o Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes tem um aproveitamento no Santos, repito, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Um aproveitamento de 66,7%. Vocês sabem quanto que é o aproveitamento do Botafogo, que é o líder do campeonato? Pois bem, eu vou falar para vocês. O aproveitamento do Botafogo, o líder do campeonato, é de 65%. Ou seja, o aproveitamento do Marcelo Fernandes como técnico do Santos é superior ao do Botafogo, que é líder do campeonato. É superior ao do Botafogo, que é líder do campeonato. Eu acho que vocês têm visto, né, na TV Santos e em várias mídias sociais aí, o relacionamento do Marcelo Fernandes antes, durante e depois dos jogos, as conversas dele com os jogadores, a maneira com que ele trata o grupo, a maneira nas coletivas com que ele joga para o grupo todos os méritos da vitória. Ele não faz como Abel Ferreira, por exemplo, que fica o tempo inteiro batendo no peito, dizendo que ele fez isso, ele fez aquilo, os jogadores erraram no final da finalização, os jogadores não entenderam o que foi falar, os jogadores, isso tudo quando perde. Aí quando ganha, não, eu mudei taticamente, não, eu fiz a substituição, não. Ele não é assim, não. O Marcelo Fernandes, o Abel Ferreira eu venço, nós empatamos e vocês perdem. Marcelo Fernandes não. Todas as vitórias ele coloca mérito para os jogadores. E tem conversado com o grupo, tem conversado, perguntado como é que os jogadores estão se sentindo. No intervalo do jogo, por exemplo, contra o Flamengo, ele perguntou pro Rincon: escuta, você tem um cartão, como é que você tá? Tô pensando em tirar você do jogo, vou colocar o Mendonça, até para aproveitar que nós temos um jogador a mais.
o Rincon falou assim, tranquilo, beleza, vai nessa. O time, nós podemos ganhar o jogo. Pode me tirar que eu estou sentindo um pouco cansaço. E saiu. Então, existe um relacionamento de mão dupla. Não é só um falando e os demais ouvindo. Não, um fala, os demais falam também. E os demais, quando ouvem o que um está falando, quando os demais falam, um ouve também. Vocês entenderam? Os jogadores escutam o que fala o Marcelo Fernandes e o Marcelo Fernandes escuta quando os jogadores falam também. Claro que a decisão final é do treinador. Mas o trabalho que o Marcelo Fernandes vem fazendo é de se tirar o chapéu. Eu não esperava. E quando o Santos perdeu para o Internacional por 7-1 em Porto Alegre, eu aqui também fiquei desnorteado. E até cheguei a comentar no Twitter. Falei assim, olha, o Santos vai contratar o treinador. Porque não tem cabimento perder de 7. Não tem cabimento perder de 7. Como é que vai estar esse vestiário depois disso, gente? Será que o Marcelo Fernandes vai ter estofo, bagagem, conhecimento, vivência de vestiário como treinador, experiência para fazer o grupo superar aquilo? Eu tinha muita dúvida. E naquele momento, a situação do Santos, apesar das 3 vitórias contra Bahia, Vasco e Palmeiras, o Santos vinha de uma derrota para o Bragantino e perdeu de 7. E eu pensei, sei lá, o Santos vai contratar alguém, um treinador que seja acostumado, vai mexer com isso aí. Mas não, aí o Galo foi muito importante. O presidente Rueda, que eu tanto critico, também foi muito importante. Seguraram a bronca, mantiveram o Marcelo Fernandes e nos 3 jogos seguintes, em relação ao 7-1, o Santos venceu 2 e empatou 1. Lembrando que o Santos fez um jogo em casa e 2 fora. Em casa, Coritiba 2-1. Fora, Corinthians 1-1, Flamengo 2-1. E o time está cansado, gente. 2 jogos, porque aquilo que eu falei, o cansaço não é só físico, ele é mental. Quando você está mentalmente cansado, você raciocina com mais dificuldade, você não tem aquela rapidez de raciocínio, entendeu? E o futebol tem muito disso, raciocínio rápido, reação, porque é tudo muito rápido hoje em dia. Então, esse cansaço mental interfere. Por isso, o Marcelo preservou alguns jogadores nessa partida contra o Flamengo. Por isso, o Marcelo perguntou para o Rincon se ele... O que você acha? Estou pensando em tirar você. Você tem um cartão, estou notando que você está meio... Não, pode tirar, professor, tranquilo. Eu entendo a situação, coloca o Mendonça aí, que o senhor está pensando em colocar, e vamos ganhar esse jogo. Entendeu? Então, gente, outro dia eu estava até lendo um Twitter, eu não lembro quem é que foi que postou, se foi um jornalista, eu não lembro. Como se ficaria 2024 para o Santos, caso o Santos permaneça na primeira divisão. Se o Santos permanecer na primeira divisão com o retrospecto, o desempenho que ele vem tendo com o Marcelo Fernandes, na minha opinião, o Santos não deve mudar o treinador. E vocês? O que vocês acham?